Eu sabia que tinha visto de passagem o Renato Barros. Ele estava entrando para o jornal local, mas agora vai entrar para a gente aqui trazendo informações, novidades do caso Deolane Bezerra. O Ministério Público pediu novas diligências em operação que prendeu Deolane Bezerra e recomendou substituir prisão de investigados por outras medidas cautelares. Cadê o Renato Barros aqui para trazer as informações para a gente? Eu sabia que tinha visto, que a gente já estava preparando para você trazer as informações daí, meu irmão. Muito bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. Muito bom dia, William. Obrigado. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã, direto em São Paulo, nesta segunda-feira. A gente fala ao vivo aqui do bairro da Iputinga. A gente está na zona oeste do Recife, aqui ao fundo é a Colônia Penal Feminina do Recife, local onde está a Solange Bezerra, a mãe da Deolane Bezerra. Ela também está presa, um dos alvos da Operação Integration, que foi deflagrada pela Polícia Civil aqui de Pernambuco no começo deste mês. E tanto a Deolane quanto a Solange foram presas nessa operação, que teve o inquérito concluído na última semana. A partir do momento que esse inquérito foi concluído, ele foi levado para o Ministério Público de Pernambuco. E a novidade foi a seguinte: o Ministério Público de Pernambuco ele concluiu, após uma análise dos autos da investigação da Operação Integration, que para embasar uma acusação formal seriam necessárias algumas diligências complementares, as que foram reunidas nessa investigação da Polícia Civil aqui de Pernambuco. E aí, esse requerimento das novas investigações já tinham sido feitas pelo Ministério Público de Pernambuco e que as medidas cautelares, a questão das prisões, tudo isso não deveria passar por grandes modificações durante esse período em que esse inquérito estava sendo devolvido para a Polícia Civil de Pernambuco. Porém, em relação às prisões preventivas, foram 19 mandados de prisão dentro da Operação Integration, entre eles o da Deolane Bezerra e também da Solange Bezerra. Houve uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco para que essas prisões preventivas já executadas fossem substituídas por outras medidas cautelares do que trata o Código de Processo Penal. Isso porque esse lapso temporal, esse período onde são cumpridas essas diligências complementares, elas podem implicar em um constrangimento ilegal para os alvos da Operação Integration. E aí, além disso, o William e todos que aqui assistem o Balanço Geral Manhã, há um objetivo de tornar mais clara a participação de cada pessoa alvo dessa operação. O objetivo de individualizar de uma maneira clara a conduta de cada alvo dentro desse trabalho realizado pela Polícia Civil de Pernambuco. Esse caso ele foi analisado pela 25ª Promotoria de Justiça Criminal aqui da capital pernambucana. E aí, a partir dessa semana, William, a gente deve ter novidades. Porque a partir do momento em que a Justiça, o Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, toma conhecimento desse posicionamento do Ministério Público, os advogados, a defesa das pessoas que estão presas e também dos alvos que não foram localizados dentro da Operação Integration, devem solicitar à Justiça essa substituição dessas prisões preventivas por outras medidas cautelares, que podem ser, inclusive, como o caso da própria Deolane Bezerra, que havia concedido dentro do habeas corpus uma prisão domiciliar, que acabou revogada por conta da reação que ela teve no momento em que ela saiu aqui da Colônia Penal Feminina do Recife, chamando a prisão de criminosa, de abuso de autoridade, direcionando a crítica ao Paulo Gondim, um dos delegados responsáveis que estava na liderança dessa investigação. E aí ela acabou tendo essa prisão domiciliar revogada e está atualmente na Colônia Penal Feminina da cidade de Buíque, que fica no agreste aqui de Pernambuco. Essa deve ser uma semana de novidades, tanto em relação a Deolane, quanto em relação a Solange e também aos outros alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil, que investiga a prática de jogos ilegais e a lavagem de dinheiro. William. Obrigado, Renato. Renato trazendo as informações sempre precisas aqui para a gente sobre o caso da Deolane, que na verdade é o caso da investigação Integration, que envolve várias pessoas. Por isso, cuidado em identificar cada ação e cada pessoa que teria participado ou que faça parte desse inquérito ou dessa organização em que há uma investigação. Agora, o Ministério Público diz, pode trocar
as prisões por penas alternativas. Pois é, William Leite, eu queria explicar um pouco isso para você que nos acompanha aqui, porque quando teve esse movimento do Ministério Público, eu ouvi aí, da parte de muita gente, inclusive nas redes sociais, reviravolta no caso. Como se fosse tudo, né, uma fantasia e agora é inocência. Não é exatamente isso, eu vou explicar. O que é o inquérito policial? As pessoas dão muito peso para o inquérito policial, mas o inquérito policial é uma peça de investigação, William Leite. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. O delegado faz o inquérito, arrola as testemunhas, tudo está muito quente, por isso que ele faz ali, pega as provas, os indícios de autoria, de materialidade e encaminha para o Ministério Público falando assim, olha, ao que consta, existe aqui a possibilidade de um cometimento de crime. Ele nem crava, ele só sugere isso daí. Quem vai definir a atitude é o promotor de justiça, que é o titular da ação penal. Aí o promotor ele pode fazer 3 coisas. Ele pode arquivar, ele pode oferecer denúncia, ou seja, concordo absolutamente, há o crime aqui previsto, indícios de autoria e materialidade, encaminha para o Poder Judiciário e aí começa a ação penal, começa a ouvir todo mundo de novo. E aí é aquele processo que todo mundo já sabe. Ou então ele pode fazer o quê? Pode devolver o inquérito para a Polícia Civil e pedir novas diligências. Quer dizer, pedir mais provas. Pedir mais provas, pedir olha, tá. E tem um detalhe importante, quando foi encaminhado esse inquérito inicialmente para o promotor de justiça, o delegado pediu ali a prisão preventiva, o promotor, haja vista ali tudo muito recente, acatou, submeteu ao juiz, o juiz que deu a autorização da prisão preventiva dessas pessoas. E agora o promotor, debruçado provavelmente em cima do caso, avaliou que é necessário são necessárias novas diligências. E ele também, o ponto que é crucial nessa história é que ele sugere, talvez, medidas cautelares de tirar da prisão e responder numa prisão domiciliar, que é possível. E por que isso? Porque a prisão, William Leite, ela é exceção. Uma prisão temporária ou uma prisão preventiva é uma situação para proteger a investigação ou para garantir a ordem pública. Se não há risco à investigação e se não há risco à ordem pública, essa prisão, que é exceção, pode ter uma medida cautelar, como, por exemplo, uma prisão domiciliar, algumas restrições de direitos, para continuar fazendo a apuração sem a prisão numa penitenciária ou numa cadeia. Né? Deolane Bezerra pode sair hoje com sua mãe da prisão. Podem sair da prisão e um detalhe importante a ser acrescentado. O parecer do Ministério Público, ele baliza e direciona o trabalho dos advogados de defesa. É um parecer importantíssimo, baseado no inquérito policial, como explanou o comandante Diógenes. Logicamente que os promotores avaliam, né, todos os detalhes que estão no inquérito policial, emitem esse parecer e a partir de agora a defesa, com o parecer do Ministério Público, pode sim solicitar a soltura de Deolane e da dona Solange. E nós vamos continuar acompanhando. Renato Barros também tem prioridade, hein? Aconteceu, tem informações, pode chamar. Você é prioridade aqui no Balanço Geral, na tela da Record. A gente acompanha esse caso, como tantos outros aqui, diariamente, trazendo a informação discutido com o senhor e com a senhora.